Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Cristóforo e hoje eu tô aqui no Café com Revenda. Vai ser um bate-papo rápido, foi de última hora, a gente nem combinou. Eu tava ali almoçando, falei, André, bora, você é criador de conteúdo. E aqui tá o CMO do Clube Petro, pessoal, o André. Esse cara que faz toda a parte de comercial do Clube Petro e tá trazendo aí muita novidade pro clube, muita coisa interessante. E eu hoje quero fazer umas perguntas cirúrgicas, aquelas que você sempre quis fazer, que eles fogem, né? Mas hoje ele não vai fugir não, hoje ele tá aqui comigo. Se não quiser responder, ele vai fugir aqui, mas eu não deixo, tá, pessoal? Então assim, fica aí que eu vou fazer umas perguntas legais. Tem os 3 pulos do Show do milhão? Tem 3 perguntas que eu Não, posso pular? agora a gente usa outra parada agora. Agora é esquipar. Você pode esquipar 3 vezes. Você pode esquipar 3 vezes, mas você tem que fazer 100 pontos, tá? E vai ter a pergunta do milhão ou não? Vai. Cara, André, quantos anos de Clube Petro, cara? Pioneirismo aí na tecnologia. O Clube Petro, ele vem de uma história que nasceu da revenda, né? Então o Clube Petro ele começou como cliente VIP, que era o programa de fidelidade lá em Itabira, quando o Ricardo, quando o Luiz começaram o programa. Então se for contar a história desde o cliente VIP, nós temos 11 anos de mercado. Então começamos como cliente VIP, alguns revendedores amigos do Ricardo se interessaram pela solução. Aí a gente pivotou para ser uma empresa que ia administrar o programa de fidelidade de outras redes. E aí o cliente VIP virou Pop Fidelidade e separou com o Clube Petro. Então hoje nós temos o Pop, que é o pioneiro, que é o primeiro programa do Clube Petro, que hoje é onde a gente testa a nossa máquina ali de soluções. E o Clube Petro separado mesmo de mercado tem aí seus 7, 8 anos, se a gente for separar a história de cliente VIP com o Clube Petro. Que massa. Você sabe que ninguém sabe dessa história, tá? Ninguém sabe? Eu talvez sei, porque eu fui em 2018 em Itabira, porque eu sou futucador, daí eu fui lá e conheci o Pop, conheci mais ou menos essa história, eu não sabia dela dessa forma não, isso aí já dá um corte, tá, Rafa? Nossa. Pra ele, né? Não sei o que a gente pode falar de marca, né, mas o Clube Petro, ele era Texaco, a Pires era Texaco, a rede Pires, e aí quando ela foi comprada pela Ipiranga, veio a ideia do Abastece Aí, veio a ideia do programa de fidelidade, e aí foi uma quebra de expectativa, até que a gente estava conversando sobre a relação de posto com distribuidora, que na época que a Pires não aceitou ali as cláusulas e os pontos impostos pela Ipiranga, a gente optou sair da Ipiranga e todos os nossos clientes receberam um SMS falando que o posto preferido deles agora era outro e indicaram os clientes um outro posto Ipiranga da cidade. Então aí que o Luiz e o Ricardo na época tiveram a virada de chave que entendeu, pô, a gente está criando uma marca para fidelizar o nosso cliente em uma empresa que não é nossa. A gente está fidelizando o cara na Ipiranga, fidelizando o cara na distribuidora, e eles tiveram essa sacada. Por que a gente já tem o produto, já tem o serviço, por que a gente não tem um cliente também, internaliza aqui dentro e começa a fazer o nosso programa? Que aí começou o cliente VIP, que eles administraram a base, e quando você é de posse da base, você consegue trabalhar de acordo com o que o seu cliente quer. E aí escalou. Hoje Itabira tem mais ou menos 110 mil habitantes, se não me engano, e nós temos quase 70 mil CPFs cadastrados na base. Então tem ali alguns viajantes. Robusto, hein, velho? Não, robusto. É um bem robusto. Pequena, bem robusto. Você é louco, bem robusto. Tá dando o que isso? 70% da população? É. Pouquinho menos aí. Isso. Cara, bem robusto. Grande Ricardo Pires. Todo mundo conhece o Ricardo, né? Ricardo roda o Brasil inteiro, palestrando. Ricardo é o famoso velho de guerra. Ele já tá aí fazendo esse trabalho há muito tempo. Tá fazendo um trabalho pra rejuvenescer, né? Umas harmonizações facial. Tá na moda. Pintando o cabelo. Tá mesmo? Harmonização facial. E o problema sou eu que parei de beber, né? Isso fica me zoando a galera aí, que você não bebe e tal, mas assim, ó, eu como pão de queijo, tomo água com gás, bebo meu limãozinho espremido, café sem açúcar. Tomo meu café sem açúcar, mas harmonização facial ainda não fiz, não. Ainda, tá? Porque olha só, tá na moda, né? Vai que, né? 4.2, a gente vai ficando mais velho. Hoje em dia a gente não julga nada, não, porque vai que a próxima tem novidade esquina... que vira padrão, né? Tem novidade, tá tudo virando padrão, né? Mas assim, cara, eu trabalhei quando revendedor, eu trabalhei com o Clube Petro, acho que 2018, 19, 20. Eu lembro ali que no dia a dia da minha cidade ali, eu confesso pra vocês que eu consegui replicar algo que eu tinha feito lá em 2012, 13, 14, quando eu comecei a contratar mulheres pra posto de combustível. Foi aquela sensação da novidade. Quando eu trouxe o clube e eu executei tudo que vocês passaram, o sucesso foi desse tamanho aqui que eu vou te falar agora, tá? Aqui não tem bobagem, tô falando o que aconteceu.
meu joelho operado, eu fui na fisioterapia. Ah, você é o do posto lá? Menino, tô viciado no clube de vocês. Não era Clube Petra, era Clube Itabira de Vantagens. Tô viciado no clube de vocês. Penso nos meus pontos, tô esperando pra me trocar as coisas e tal. O que vocês vão lançar de novo pra troca? O que vai ter de desconto? Então a cidade comprou. Em qualquer lugar que eu ia, eu era abordado com aquela sensação. E aquilo me arremeteu lá ao grande momento lá quando eu comecei a botar mulheres pra trabalhar. Então, assim, como é que tá o clube hoje, cara? Na tecnologia, porque isso eu tô falando de 2018, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 anos. Como é que tá o clube hoje, cara? Vamos lá. A natureza do Fidelidade, ela mudou muito nesses últimos anos. Primeiro ponto, porque o pilar da Fidelidade é a tecnologia. E a tecnologia a gente viu o quanto atualizou e o quanto mudou nesses últimos anos. Nós tivemos um segundo pilar, que foi quando algumas empresas vieram para o mercado, fizeram algumas parcerias com a distribuidora, vieram para o mercado de combustível, dando descontos muito agressivos, ali um pouquinho antes da pandemia, 10%, 15% de cashback em qualquer abastecimento, que a gente que entende do mercado, a gente sabe que não é sustentável 15% de desconto, porque nem o próprio revendedor tem 15% de margem líquida. É difícil. E o motorista não entende isso. O motorista, teve alguns revendedores que ficaram bem insatisfeitos com essa situação, porque no momento que o motorista tem 15% de desconto e não tem mais no seu próximo abastecimento, ele vai ficar puto com o imposto, ele não vai ficar puto com a estrutura por trás. Então nós tivemos muita atualização da natureza do Fidelidade nesses últimos anos, e o Clube Petra, ele fez o seu papel de ser o pioneiro em todas essas revoluções. Então, nós tínhamos lá atrás o Fidelidade, que é o que você comentou, quando você começou. Nós tivemos a visão pioneira de trazer o ecossistema que você consegue montar. Então, hoje um cliente Clube Petra, ele consegue fidelizar outras lojas, né, outros mercados, outros segmentos, para que o cliente ele possa tanto pontuar quanto resgatar. Então seria os parceiros ali. O programa de fidelidade de um posto, ele não é tão forte quanto você conseguir montar um ecossistema de solução. O posto não compete, não tem concorrência com a farmácia, não tem concorrência com a padaria, então por que não trazer esse cara para ser um acumulador de pontos e gerar mais benefícios para o motorista? Mas a partir daí a gente começou a ter duas visões. Uma primeira visão o sentimento de recompensa rápida. O motorista, né, o consumidor em comum, ele começou a querer ter mais recompensa rápida. Então nós lançamos depois disso desconto na pista, que ao invés de troca por benefício, ele troca por desconto, ele acumula pontos ali e troca por desconto, numa lógica de Fidelicash. Como a gente não tem muita margem no mercado, nós temos que garantir o volume para conseguir dar um benefício interessante. É o dinheiro novo, né? Exatamente. Então, eu falo sempre isso, é o dinheiro novo. O cara vende 100 xícaras dessas. Aí você implanta a sua tecnologia do Clube Petra. Aí ele começa a vender 110 xícaras dessas. Exatamente. É do dinheiro novo, pessoal. O revendedor tem que começar a entender isso. É meta, é dinheiro novo, é coisas novas. Ah, mas eu botei a tecnologia, o Clube Petra, e não aconteceu nada. Gente, não é culpa da tecnologia. E o dinheiro novo, sendo um motorista novo, ou sendo mais volume do mesmo motorista, porque a gente sabe... Explica aí o mais volume aí pra galera. Que o nosso motorista, ele é infiel. Explica o mais volume, que isso é um tema massa, que eu tô com um especialista nisso aqui, eu quero que você explique um pouquinho mais. O que é o mais volume, mais volume? Muitos revendedores, quando vêm conversar com a gente, falam o seguinte: André, você é motorista, ninguém abastece porque quer. Não. Se todo mundo pudesse andar a pé ou de bicicleta, as motinhas elétricas come pizza porque quer, come hambúrguer porque mas quer. Mas não abastece porque quer. Não. Então, o programa de fidelidade de um restaurante é diferente de um programa de fidelidade de um posto de combustível. Sim. Concordo, ninguém abastece porque quer. Mas todo mundo tem a necessidade de abastecer. E muitas vezes aquele cliente que provavelmente para no seu posto e abastece R$50, ele não consome só R$50. Você entende isso. Hoje, o preço que está o combustível, um cara que abastece R$50, provavelmente ele vai abastecer em outro posto. Sim. Ele tem algum outro posto favorito. Ele tá só dando uma pontezinha em você ali para não ficar sem combustível. Então, assim. Tem o pilar que são os novos motoristas, que aí todo mundo entende, mas tem um pilar que o nosso programa de fidelidade, um programa de fidelidade de um posto, ele tem o objetivo de fazer o seu posto ser o número 1 na cabeça daquele motorista em qualquer momento que ele quer abastecer. Porque se ele para no seu posto, o trabalho que ele tem de encher o tanque, o trabalho que ele tem de R$50, para ele é o mesmo. Só que quando do lado de cá você consegue fazer alguma ação que você incentive aquele revendedor a encher um tanque, aí você está cumprindo o seu papel de fazer e de ser o posto número 1 na cabeça dele. Então a gente tem algumas jogadas, como por exemplo, uma estratégia recente que deu muito certo. A gente lançou um módulo sorteio.
Tem a modalidade de resgate normal, mas tem a modalidade que é o seguinte: ô Guilherme, você quer abastecer quanto? 70. Beleza, Guilherme. A gente já entende o ticket médio daquele posto, então R$70. Vamos colocar uma campanha seguinte: o cara que abastecer acima de R$120, ou o cara que abastecer acima de R$150, ele automaticamente já está concorrendo a um tanque cheio por mês. Então o cara que parou ali, ele já ia abastecer 70. Você fala com ele: olha, Guilherme, é só você colocar 100, 120, que automaticamente você já está concorrendo ao tanque cheio. Você tem interesse? Aumentou o volume do mesmo motorista. E tem uma palavrinha que eles falam muito, que eu sei que todo mundo conhece o Clube Petro e todo mundo vê eles falando muito, que é ticket médio. Viu? Ele falou que era 70 e colocou uma promoção de um sorteio, mas quem abastecer 100. Esses R$30 de diferença que o frentista, o posto, conseguiu fazer baseado no sorteio foi o aumento do ticket médio. Aumentou o volume ali, aumentou o ticket médio com o mesmo cliente. Essa é a manha, tá, gente? E um ponto, qual que é a mágica da tecnologia? É que nesse aumento de volume de 70 para 100 para 120, o frentista não teve mais trabalho, o revendedor não teve mais trabalho e o motorista não teve mais trabalho. A tecnologia, ela consegue Ficou tudo em casa. Exatamente. O trabalho que o frentista teve é só de falar: o Guilherme, só avisar se você numa colocar R$100... Uma frase, tá, gente? Não Exatamente. fica inventando 200 coisas, não. Olha, se você, hoje a gente tá com um sorteio do carro tal, da moto tal e etc e tal, e se você não colocar 70, aumentar isso para R$100, você tá concorrendo automaticamente. Simples, né, bicho? Isso. E hoje a gente já tá integrado com as maquininhas de cartão. Então, antigamente tinha aquele trabalho de comprar um tablet, um microterminal para colocar. Eu lembro disso, tá? Hoje a gente já tá pontuar na hora. Então já pontua automático? Pontua automático. Na própria maquininha. Então deixa eu perguntar, como é que ficou a fidelidade agora? O percentual de fidelidade que era tão importante? Então, no fluxo de pagamento da maquininha já aparece um pop-upzinho perguntando se o cliente quer pontuar ou não. Pontuou, tá. Só bate o... Então vai só perguntar se ele quer ou não. Nossa, ficou tão fácil agora. Então 60... Aí... Qual é o percentual ideal agora, então? Hoje tem redes que estão trabalhando com 60%, 70%. Hoje tem redes que estão com 90% de fidelidade. Entendi. Assim, são aqueles outliers, que é o que você comentou no início da sua frase, que aplicam e entregam, né, dentro da pista, o checklist que tem que ser feito. Outlier, pessoal, outlier. Fora da curva, Isso. Antenado, tá afim de mudar, de fazer diferente. Deixar de fazer aquelas coisas que fazia no início dos anos 2000 e começar a viver o ano 2025. Esse é o outlier. Exatamente. E aí, depois disso, a gente veio com Rafael mais... Rafael gosta, né, Rafael? Você gosta quando Ligação? Eu puxo a orelha. Ele gosta quando eu puxo a orelha, galera. Mas vamos lá. E, cara, hoje o trabalho de vocês facilita aí pra galera entender. Se hoje eu sou um revendedor, tô lá no meu desespero, nos meus problemas. Aliás, quase todos os revendedores estão assim, tá? Guerra de preço, concorrência desleal, não sei o que eu faço e tal. Eu digo sempre o seguinte: revendedor nós temos que transformar em vendedor, revendedor e, antes disso tudo, em empresário. Então, empresário, vendedor, revendedor. Porque revendedor são 4 produtos que você revende só, que são essenciais. E o resto todo, você está numa esquina maravilhosa, de uma capital maravilhosa, focado em 4 produtos e todos os problemas. E aí? É empresário? É vendedor? Vamos criar a solução? Qualquer empresário olharia, talvez, o primeiro ponto, o preço do metro quadrado de onde ele está posicionado. É mais complicado esse assunto, que aí lascou. E aí, se você for olhar o potencial de geração de receita que você tem no metro quadrado que você está posicionado, não venderia só 4 produtos. Não dá para vender só 4 produtos, né, velho? Então, assim, hoje, o cara tá no desespero, ele precisa de ajuda. Como é que é a chegada do Clube Petro? É rápido, é fácil? Como é que implanta? Como é que faz esse trabalho? Explica um pouquinho aí da sua chegada. Perfeito. Fechamos agora, tá? Obrigado, aperta minha mão. Moda antiga. Seja bem-vindo ao Clube Petro, o que vocês fazem? Vamos lá. Primeiro passo. O programa que a gente está construindo, diferente do que a gente tem na bandeira, é o seu programa. Então nós vamos passar dentro de um processo do onboarding, da implantação que a gente chama, que é o momento onde a gente vai construir a sua identidade visual, o que você quer passar para o seu motorista. Então, dentro da implantação, são mais ou menos hoje 30 dias, onde nós vamos fazer toda a instalação técnica dentro do seu posto. O nosso time vai fazer, a única coisa que tem que fazer é ligar o computador, compartilhar com o nosso time faz. Em paralelo a isso, junto com o revendedor, meu time está construindo a imagem do programa dele. O Clube Petro, em momento nenhum, aparece para o motorista. A gente quer fidelizar o seu motorista no seu posto. Passado esse momento de 30 dias, que talvez é a parte mais chata de fazer a implantação, aí começa a parte de adoção. Nós temos 90 dias que eu tenho um especialista específico em cada tipo de posto, que ele vai ficar por 90 dias sendo o seu colaborador mais chato, te perturbando nesses 90 dias, mas pensando no sucesso do seu programa.
que o Clube Pet te ajuda? Nós temos hoje um canal simples para você cadastrar o motorista, entender o hábito de consumo dele e conseguir entregar campanhas para que ele volte mais vezes, abasteça mais, ou também que ele traga novos motoristas. A gente tem hoje um Dick Ganha, de um motorista indicar outros motoristas, enfim. A nossa visão, nosso propósito é trazer 30% a mais de faturamento nos primeiros 90 dias com esse playbook maçante, chato, mas que é o momento em que você vai entender como a tecnologia vai conseguir melhorar o seu resultado. E aí, hoje eu costumo dizer que nós somos um mercado de 44 mil postos no Brasil, poucos postos. Também acho pouco. Só que nós temos uma pluralidade de tipos de postos e tipos de motoristas gigantes. Então não faz sentido o Clube Petra, assim como alguns concorrentes fazem, de entregar uma solução. A gente quer entregar várias soluções. Então o que você pode fazer? Hoje nós temos roleta, nós temos cupom, nós temos sorteio, nós temos troca por brinde, nós temos cashback, nós temos desconto na pista, parceiros, serviços, todo esse ecossistema embarcado dentro do gestão de metas, que é onde o revendedor ele tem na palma da mão o desempenho diário, semanal de cada frentista, baseado em quantidade de abastecimentos com tanque cheio, número de cadastros, percentual de mix de aditivada, índice de fidelidade, quantos abastecimentos foram fidelizados, enfim. Então toda essa tecnologia... Dá um dashboard pro revendedor ver se as metas que ele colocou estão sendo batidas toda hora na pista. E cara, hoje, isso é demais. Como novidade, isso recentemente a gente lançou, não precisa mais do dashboard, porque hoje a gente tem um Clube Petri A, então todo cliente nosso tem um grupo com o nosso time, mas também com a nossa IA, que é só ele perguntar como é que foi meu desempenho ontem, quem foi meu pior frentista ontem. Então aquele revendedor que provavelmente você bate muito isso, tem ali uma sessão de feedback, né, de relacionamento com o frentista para passar a performance dele, é só dar uma mensagem no Google, cara, o frentista tal, qual foi a performance dele? Tá aqui, na semana. Já vai mais assertivo para a conversa, para o relacionamento. Porque aí você consegue ser empresário, trabalhar a sua mão de obra da forma que tem que ser trabalhada e conseguir colocar sua cabeça para trazer mais SKU, para trazer mais produto, para trazer novidade. Então a ideia da tecnologia é você conseguir fazer mais com o mesmo, facilitar o dia a dia para você conseguir fazer mais com o mesmo. Então um parâmetro legal que a gente traz é quem nunca realizou um sorteio dentro do posto. Todo revendedor faz isso. E quem nunca ficou administrando 1 milhão de papelzinho numa urna dentro do posto. Jogando pro alto papel, filmando na live. Exatamente. Hoje a tecnologia já te entrega essa gestão, tudo. Já corta a fraude, porque dentro do nosso sistema não tem como o cara fazer a fraude, é só aquele cliente que realmente cumprir a regra que participa. Já tá ali dentro da rede social, então se o cliente quiser, vamos fazer uma live, vamos fazer um anúncio para divulgar o sorteio. Totalmente coloca como destaque no Instagram ali, acabou. E esse já tá pronto para próxima. Pessoal, você sabe o que ele tá falando? O André falou tudo aqui para explicar para vocês em uma palavra bem mais simples, porque a tecnologia é robusto, mas é simples de operar. Revenda é marketing. Por que revenda e marketing estão andando coladinho um no outro? Porque marketing embarca tecnologia, embarca novidade, marketing é recompra. Vocês estão entendendo o que ele falou aqui o tempo inteiro? Ele está tentando arrumar uma forma de trazer fidelização e recompra para o seu negócio. Para ter estabilidade na linha da galonagem, para você conseguir crescer isso. Então, eu vou deixar um recado aqui para a galera, ô André, que é o seguinte: às vezes o revendedor vai fazer a meta, não tem tecnologia, não tem Clube Petro lá, e não tem MPL lá. Ele quer fazer a meta assim: eu vendo 100, vamos aumentar 110 mil litros, frentistas, essa é a nossa meta do mês, vira as costas. Cara, para vocês fazerem isso acontecer, não tá na mão do frentista fazer isso acontecer. Talvez na sua. Mas o que você vai ofertar para sua pista, para o seu atendimento e para o seu negócio para fazer isso acontecer com coerência? Tá aqui uma opção, a tecnologia, o Clube Petra é algo que embarca muita coisa interessante, que dá para fazer marketing. Se ele fala de sorteio, vai ter que ter marketing para sortear. Se ele fala de roleta, vai ter que ter marketing. Então, assim, tecnologia, marketing e empreendedorismo no coladinho, tá? Aproveita isso, coloca tecnologia no meio aqui e faz esse negócio acontecer. Mas não fica de fora. Estamos em 2025. Um ponto que é interessante, talvez fique muita métrica, muita coisa, mas hoje o índice de fidelidade, que é quantos abastecimentos eu tive e quantos abastecimentos fidelizados, né, pontuados eu tive. Nosso médio hoje é de 57%. Então, 6 a cada 10 abastecimentos são fidelizados.
Mas nós temos também o índice de receita fidelizada. E esse índice de receita fidelizada passa de 75%. Explica ele aí, vai. Ou seja, aqueles 6 a cada 10 abastecimentos que são fidelizados, esses 6 estão entregando 75% da receita que vem do posto. Então, o cliente fidelizado, ele volta mais e ele compra mais em cada compra. Eu tenho 60% dos meus clientes que são responsáveis por 75% da receita que eu tenho do posto. Então, só de colocar o programa, de pegar o dado daquele cliente e de conseguir fazer a campanha certa para o cliente certo, ele já aumentou 15% o posicionamento de receita que aquele cliente tem. Perfeito. E qual que é a complicação que a gente tem no Clube Petro hoje? Nenhuma. Porque hoje a gente tem IA embarcada, a gente tem painel embarcado, dashboard embarcado, porque hoje, com um clique, ele consegue ativar uma campanha de sorteio, com um clique, ele consegue ativar uma campanha de ponto em dobro, de boas-vindas, de aniversário. Então, acho que o revendedor... Ainda estamos em 2025, mas ainda tem um receio da tecnologia. E tem que entender que a tecnologia é de fato uma aliada, né? Porque com certeza. Se você não vai fazer, alguém vai fazer. Vai fazer. Então é melhor você pegar, fazer, trabalhar, domar esse leão, ir pra cima e conseguir de fato trazer os louros. Aprender a trabalhar com a tecnologia, né, cara? Eu acho que é sair um pouquinho ali do frenesi. Eu falo assim, a ponta operacional que dá pra fazer CC, confiar e conferir. Que quando eu falo CC com os mentorados, eles ficam assim, porra, o que esse cara tá falando, né, velho? Mas o que dá pra confiar e conferir dentro do seu posto, terceiriza, cara, é mais barato. Pra dar mais tempo pra você pensar marketing, comercial, aproveitar a tecnologia que tá embarcada dentro do seu posto, que eu vejo muita tecnologia largada de lado dentro de posto, tá? Aí quando você chama a atenção do revendedor, ele olha e fala assim, cara, realmente sou eu que não tô fazendo. Não adianta eu cobrar algo que eu não tô fazendo. Então, bota para o que dá para fazer CC, confiar e conferir, bota para outra pessoa fazer e vamos fazer o que dá resultado. Tá aqui, ó, o André dando uma aula aqui do que é uma tecnologia, um clube de vantagens e o que é o Clube Petro. André, para fechar agora, que a gente tem um compromisso agora às 2, eu quero dar um tempo para você respirar, que são outros assuntos agora. Cara, futuro. Você falou que tem uma live agora quarta-feira, mas o que tem para futuro aí do Clube Petro? O que tá em mente? E inteligência artificial, escola, o que tá chegando? O que tem para onde o Clube Petro tá mirando para futuro? Boa, aí? Vamos lá. É clichê, mas é necessário dizer que IA, inteligência artificial, já é presente. Já tá... Pra essa galera aqui já virou passada. Né? Já tem. Eu já tô sofrendo com ela já, normal já. Então hoje, assim, falar que não vai ter nada novo de IA... A gente não fala porque a tecnologia ela vai avançar, mas hoje a gente já está bem embarcado, já tem ali um consultor, um assessor, um especialista em marketing, tudo em IA, então isso hoje para a gente já é presente. O que a gente quer fazer hoje de futuro, vamos dizer assim? A gente conseguir trabalhar o principal pilar de um posto, ou a principal dificuldade que o revendedor tem, que é o marketing. A gente quer trazer essa experiência nossa para conseguir trabalhar um marketing, que a gente estava conversando hoje cedo. O trabalho do posto não pode começar só quando o carro para na pista. O trabalho do posto tem que começar antes daquele motorista querer parar no posto. Rede social, trabalhar bem esse digital, canais escaláveis. Então a gente quer trabalhar um pouquinho em cima disso. Nós temos hoje uma visão muito forte de educação, com muito tema, muita coisa acontecendo. Estamos pensando aí, né? Vamos sair, em breve vamos trazer aqui, ó, a marca da mentoria Posto Lucrativo junto com o Clube Petro para conseguir trazer escala, tecnologia embarcado dentro de um produto de educação, porque estudo nunca é demais. Não. Acho que talvez o que nunca vai ficar ultrapassado é o estudo. Pode avançar o que for a tecnologia, a gente ainda vai precisar sentar a bunda na cadeira. Hoje abrir um computador, antigamente era abrir um livro, né? Ficou mais fácil, né, cara? Abrir um computador e aprender. Quando a gente aprende, eu escutei isso e quando eu escutei isso, pra mim mudou o jogo. Quando a gente pergunta quem, a gente consegue aprender muito mais quando a gente pergunta o quê. Então, o que eu devo aprender é bom, mas quando você pensa quem pode me ajudar, é muito melhor. Porque aquele quem, com certeza, que você vem trazendo dentro do mercado de combustível, o quem, Guilherme, ele já tem o conhecimento, ele já aplicou o conhecimento e ele sabe muito melhor botar o conhecimento para fora do que um livro. O livro está escrito ali e acabou. Você vai ter que usar o seu conhecimento para conseguir aprender. Agora, quando eu tenho alguém que consegue ser o meu mentor e passar da melhor forma que eu entenda, a gente consegue escalar o conhecimento muito mais fácil. Então, a gente quer trazer dentro do Clube Petro esse quem pode nos ajudar dentro da educação, junto com você, enfim, com o produto que a gente, muito bom, vai trazer. Nós estamos aí, quem sabe isso vai dar tudo certo, né, bicho? Porque eu vejo o propósito do Clube Petro muito parecido com o propósito do MPL.
Óbvio que o MPL chegou agora, é uma novidade, eu brinco sempre que eu não existo no mercado, porque eu poderia estar quieto na minha lá. E o meu propósito é exatamente esse. Não é querer saber mais do que qualquer pessoa, mas é trazer um pouco da vivência para perto de quem quer falar de vivência e de solução. E de tecnologia, e de inovação, e de embarque de inteligência artificial, e de solução para os problemas que estão chegando no dia a dia do negócio. Não é para aquele que quer dizer que não pode mudar, que é síndrome de Gabriela. Eu não gosto de falar essa palavra, que eu nunca consigo falar ela. Enfim, lá da Gabriela. Não é para aquela galera que não quer mudar, né? É para aquela galera que quer ver algo diferente. Por quê? Por que eu imagino hoje, André, a velocidade da evolução, não só da tecnologia, mas da sociedade como um todo, ela não tá dando tempo para você parar e realmente ir lá fazer uma faculdade, fazer um MBA, fazer uma pós-graduação de 4 anos. Você tá tendo que atualizar o tempo inteiro. Então a mentoria, ela é para isso. Você vai trazendo cases de soluções o tempo inteiro. Eu tô aqui conversando com você. Depois eu vou deixar insight para os mentorados lá. Então é algo dinâmico do dia a dia para resolver problema e direto mesmo no como. Se tá travando o Fidelidade, o aplicativo, qualquer coisa, vamos trazer uma solução, vamos detectar onde está o problema. Acho que a mentoria é para isso mesmo. E quando você estuda, quando você faz uma faculdade, só para fazer a faculdade, é diferente quando você estuda trabalhando, né? Porque você tem que estudar e tocar o seu negócio, que é ruim porque você tem que gerenciar os dois. É verdade. Mas é bom porque você consegue aprender e aplicar. Cara, e é o melhor ciclo. Você falou um negócio aí que eu sou formado em administração. Minha faculdade eu fiz dessa forma. Só que eu fiz a minha faculdade lá na época da manivela, né? Agora, todas as pós-graduação que eu fiz assim. A galera que trabalhava comigo, me olhava assim, ela era EAD meio híbrida. Eu saía de dentro do escritório, às vezes, da minha sala, mudando alguma coisa no processo de insight que eu peguei na aula, cara. Então, na próxima aula você já trazia um problema novo, né? Com certeza. Era o tempo inteiro trazendo problemas, e eu percebo que na mentoria tá acontecendo isso, mas pra posto, só pra posto, pra galera de posto. O pessoal faz mentoria de dentro de escritório, faz mentoria às vezes em casa ali, no frenesi do posto. Então nós estamos conversando da mentoria, nós estamos conversando nesse safe place, nesse lugar de ensino pra revendedor, coisas do dia a dia, dos problemas que acontecem na revenda para trazer solução e trazer resultado. Esse é o foco. Mentoria Posto Lucrativo, Clube Petro. Vamos fazer essa parceria acontecer. E o que a revenda pode esperar disso? Um ponto que eu acho que é interessante que você trouxe. Lá atrás, você foi lá na Pires, lá em Itabira, para conseguir entender os pontos que o Ricardo estava trazendo de mudança para o mercado. E de lá atrás, 2017, 2018. Subi de carro lá de Cachoeiro, fui parar lá em Itabira. Ricardo olhou pra mim assim, me levou pra conhecer o escritório de você. Joguei sinuca lá com o Moisés. Ganhei o Moisés e o Ricardo, tá? Ganhei. Eles vão dizer que não, mas é mentira, eu ganhei. Quem fala primeiro, ele fala a verdade. Ganhei. Né? Então é pescador, quem pescou fui eu. Ganhei os dois, conheci. Foi lá que eu conheci aquela profissão que eu tenho no time hoje, que já não é mais, mas que eu trouxe depois de lá. Eu fui lá e descobri que era Scrum Master. Cara, me apaixonei, porque eu fui atrás mais ou menos de entender um pouco dessas coisas. O Ricardo tava muito à frente do tempo, cara. Mas eu sou incansável pra buscar. Então, quando eu fui lá, pra mim foi assim, maravilhoso. Foi maravilhoso. E um ponto que já mostra um pouco da natureza sua e do Ricardo, que é de trazer tecnologia, de trazer inovação e condensar ela dentro do mercado. De 2018 até hoje, vocês dois pivotaram, cada um foi pra sua área. Cada um foi. Só que não perde a sua raiz de trazer tecnologia pra dentro do mercado. Então, acho que isso é um ponto muito interessante, que talvez vai ser, novamente, um momento sinérgico, onde a gente consegue trazer a experiência que o Ricardo teve ao longo desses 7 anos que se passaram para dentro do mercado, trazer a experiência que você teve ao longo desses 7 anos que se passaram, e eu acredito que quem fecha as portas para um ecossistema está errado. Então a gente vai abrir as portas para o ecossistema para cada vez mais conseguirmos trazer mais inovação, novas pessoas, novas ideias. Enfim, hoje o sentido da comunidade ela virou muito enraizada dentro do... nichar e ter uma comunidade. Exatamente. Aliás, é o que tá todo mundo querendo, cara. Por que não criar uma, né? Se você mora numa cidade com 10, 12, 15 milhões de habitantes, vamos lá, São Paulo.
Mas se você tiver seu nicho, sua comunidade, o ambiente que você convive, etc e tal, você tá bem, você tá em casa, você tem família. Eu acho que essa junção, ela é para mostrar para revenda um local onde tem um braço, um apoio para poder falar do dia a dia, resolver os problemas, e tem um carro de corrida que é a tecnologia para trazer solução, né? Exatamente. Um resolve o problema, o outro traz solução. Tem que ter o piloto, o carro e a gasolina, né? Exatamente. Se tiver os três... Gasolina premium, tá, pessoal? Pra não falar nome aqui, porque eu quero falar de todas. Gasolina premium. E a pergunta do milhão? Vai. Antes da feira, qual é o nome da feira? Da Expo Revenda. Antes da Expo Revenda, vai ter um podcast aqui sobre um tema específico de um tema que a revenda quer? Então, a Expo Revenda agora, no final de julho, né? 30, 31. Nós vamos trazer aqui o Ricardo e o André para bater um papo sobre temas polêmicos, futuro, revenda. Isso aí já tá preparado. Já paguei o cachê do Ricardo. O cachê do Ricardo vai ser uma cachaça daquelas... Não, porra, pior que não tem como eu resolver o problema de cachaça, não. Tô lascado. Você vai ter que me avisar depois numa mensagem. Você vai ter vamos pegar a areia do mar. Garrafinha da areia com conchinha. Com conchinha do mar e muqueca. Vou pagar uma muqueca pra ele aqui no... Não posso falar o nome também, que senão vai dizer que eu tô deixando de falar o do outro. Quem quiser financiar a muqueca também pode. O restaurante quiser participar aí na muqueca aí, tem alguns bons aqui. Então é isso, pessoal. Eu tive aqui com o André nesse Café com Revenda. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio ele fica ali no YouTube, no canal do meu canal, no Guilherme Cristófaro. A gente pode compartilhar para você também postar lá no canal. O Rafael vai fazer o corte e ficou muito legal. Acho que você conseguiu, André, dar uma destrinchada nas novidades, e o mais legal para mim foi ter contado o passado, porque eu vi o passado. Eu vi o passado e assim, eu vejo tem algumas coisas que eu, quando eu olho para um empresário, falando de empresário, né? Porque o brasileiro agora não pode falar empresário, né? Mas é empresário, velho. É o cara que tá à correria, tá abrindo CNPJ, tá lutando e tal. Então, quando eu olho para um cara, para um empreendedor, assim, para um empresário igual o Ricardo falando da figura dele, eu vejo constância. Uhum. Então, eu gosto muito de olhar isso. Você narrou 7 anos. Cara, em 7 anos, o Ricardo não largou a revenda. Ele não largou o trabalho dele, o propósito dele de palestrar, de mostrar o caminho, de estar buscando novidade e tal. Então eu dou muito valor a isso e respeito muito a constância. Uhum. Eu não consigo ver o Ricardo daqui a 5 anos, 10 anos, parar e botar uma pantufa e ir pra fazenda lá comer queijo e tomar drink. Eu não consigo ver isso. Ele faz isso, mas eu consigo ver ele na constância mantendo. Então eu respeito muito isso. Isso pra mim assim, é a grande... Foi o grande gostoso dessa conversa hoje, é quando você trouxe o velho, e pra mim, olhando pra você, você é o novo do clube. Ele mesmo já narrou isso pra mim, tá com o André lá, se vira lá agora com ele e tal, porque os meninos sabem o que faz. Eu queria que você falasse um pouco, pra fechar assim mesmo, dá um como é que eu posso dizer? É uma coisa que os meninos sabem muito, que eu gosto demais disso, é tipo assim, dá um alô pra essa galera da sua geração que tá chegando na revenda. O que é que o clube pode contar com o clube e com o quê? Porque tem muita gente chegando na revenda na geração Z e que tá querendo fazer acontecer, tá meio travado e tal. Meu papel é destravar essa galera. E aí? Manda um recadinho pra eles aí, porque de constância e coisa velha já basta eu e o Ricardo. Você falou que hoje é crime ser empresário, né? É crime, virou crime. E é crime ser revendedor também, né? Hoje virou em dia também. O revendedor, você que é revendedor, você sabe muito bem que em qualquer um que seja o termo, o revendedor é o culpado. Exato. E eu acho que a nossa nova geração, a geração que está vindo para dentro do mercado de combustível, tem que entender, nós temos muito isso da jornada do herói. Nós queremos ser herói da nação, nós queremos ser herói, resolver tudo. Só que você como revendedor, sendo que ninguém entende mais que o seu posto. Ninguém sabe mais do que você sobre o seu posto. Mas no momento que você tem que contratar um frentista, cuidar do carro que colocou combustível errado e vigiar onde caiu a bomba entre o Irã e Israel para saber se não acertou vai uma refinaria, né? ou não, você tem que entender que humanamente, você não vai conseguir entregar isso tudo. Não. Então, o mercado, a gente não pode trazer clichê, trazer padrão para dentro do mercado. O mercado de combustível é um mercado tradicional, cuida de petróleo e... Fala o que quiser, o petróleo é o novo petróleo. Até então, o petróleo é o novo petróleo. Na escola, vou te cortar um segundinho só. Na escola, a gente foi doutrinada, não a sua geração, a minha, que o petróleo vai acabar. Grande falácia.
O petróleo não vai acabar. O que vai acabar, talvez, é a lógica do consumo. Mas o petróleo é o novo petróleo, vai seguir sendo novo petróleo, novo petróleo. Tecnologia vem, dados vêm, e o nosso core deve ser o petróleo. Do mundo, né, velho? Mas nunca esquecer os periféricos ali, né? O que a gente consegue trabalhar em volta disso, até porque a gente sabe que o petróleo não tem boa margem. Então, você, novo revendedor, você, nova revendedora que tá vindo, entenda que ninguém sabe mais do que você sobre o seu posto, mas com certeza nós temos, Guilherme, nós temos Clube Petro, nós temos parceiros que são experientes, que são experiências que podem agregar, ser parceiros de fato do seu negócio e conseguir alavancar muito mais a sua receita, o seu negócio, enfim. Vender só gasolina, vender só combustível é o seu fracasso. É a regrinha pro seu fracasso. Boa. Então é entender que você tem uma equipe pra gerir. Usar, tá? Pode usar. Vou usar. Você tem uma equipe pra gerir, você tem parceiros pra gerir, você tem uma conveniência pra gerir, você tem uma pista pra gerir. E se você contar com parceiros certos, estratégicos, pra cumprir os seus gaps, vai fazer muito mais sentido. Larga um pouquinho a jornada do herói, aprenda com a experiência, traga a sua visão, aprenda com a experiência e conte com bons parceiros. Vai ser herói em casa com a sua esposa e com seus filhos. Exatamente. E na empresa vai ser empreendedor, empresário, vai montar um time com consciência, delega, vai fazer CC, confiar e conferir, vai pra cima porque tem muita coisa boa pra fazer, além de vender gasolina. Boa, isso aí. Tamo junto, meu velho, ó, obrigado, foi de surpresa. Não era esse o compromisso vai começar agora. O compromisso vai começar agora, mas eu acho que ficou aí um bom bate-papo pra revenda, pra agregar valor e trazer novidade aí. Eu gostei demais. Obrigado. Fechou. Tamo junto. E até o próximo Café com Revenda. E fica por aí, porque é sobre revenda. É de revendedor pra revendedor. Tamo junto.